Olá, minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Olha aqui o novo cenário, os livros de sempre, os amores de sempre. E eu vou conversar hoje com vocês sobre Teresa Costa Rego. Teresa Costa Rego é recifense, porque está na eternidade, né, minha gente? Ela jamais vai... você pode falar sobre Teresa no passado. E nasceu no Recife no dia 28 de abril. Eu queria começar, inclusive, com essa imagem aqui, que foi o presente da exposição de Teresa, né? Mulher e um búfalo branco, ou um touro branco. Mas Teresa nasceu no dia 28 de abril de 1929 e faleceu em 26 de julho de 2020, aos 91 anos, no seu corpo, porque sua arte, seu espírito, sua proposta de força para viver e motivo para viver, leitmotiv a existência humana, né, para sempre, numa luta contra a morte, a degradação do corpo, a degradação dos valores, da essência da vida mesma, pulsante, jamais vai se apagar quando invocarmos o nome Teresa Costa Rego. Ela foi inicialmente uma mulher muito questionada por seus valores, pelo fato de ter rompido um primeiro casamento. Mas Teresa tinha motivos. Esse primeiro casamento a colocava numa situação não apenas conservadora, porque ela vinha de uma família realmente abastada, numa sociedade muito conservadora e estabelecida nesses paradigmas de relações sociais, mas ela, então, interrompe esse primeiro casamento para consumar uma relação de grande amor, de grande respeito, de grande compaixão, inclusive com o segundo amor e primeiro e o único amor de sua vida, que foi uma pessoa ligada às lutas sociais. Então, Teresa vai enveredar por esse segundo casamento, largar o conforto, todas aquelas benesses e vantagens que havia em estar numa família abastada e vai, inclusive, trabalhar pela causa social. Ela vai se engajar nessa luta por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada em seus valores de distribuição de renda, de alimentação, de direito à terra, de direito à habitação, à saúde, à educação, sobretudo, né? Então, nesse segundo casamento, Teresa realmente vive como uma mulher livre e que pode não apenas atuar como um indivíduo que tem sua expressão de desejo, de vontade, sua voz ativa, né, em relação à sua própria vontade, não à vontade da família, não está sempre subjugada aos planos de uma família, né, sobretudo uma família estratificadamente bem colocada, burguesa. Então, ela vai se libertar num sentido mais amplo, porque então Teresa vai poder estudar, e ela passa a estudar história. Ela havia sido aluna da Escola de Belas Artes no Recife, em 1950, já fez ali já se destacou por seu talento como pintora, né? Bom, basta mostrar aqui também um outro trabalho que ela fez, né, que foi ceder obras para ilustração desse livro, né, As Filhas de Lilith. Eu vou mostrar aqui algumas das obras de Teresa que estão nesse livro, como, por exemplo, esses quadros que constam dessa exposição em cartaz no Museu do Estado de Pernambuco, em homenagem a Teresa, chamada Teresa Viva, Viva Teresa. E o destaque de Teresa foi se confirmando ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui uma colinha, ela estuda na Escola de Belas Artes, como eu falei, aos 15 anos, em 1950. Ela é premiada pela Universidade Federal de Pernambuco, a universidade reconhece o seu trabalho já, é também premiada 3 vezes pelo Museu do Estado de Pernambuco e a Sociedade de Arte Moderna. Este é o ponto aqui da nossa aula. A arte moderna e a arte de Teresa Costa Rego. Vejam, a gente vem falando sobre as mesmas pessoas ad infinitum em relação àqueles que estiveram na semana de 22.
condição do modernismo brasileiro parece ainda estruturada naquela semana realizada entre dia 13 e 17 de fevereiro do ano de 22, mas, na verdade, muitos outros estavam engajados nesse projeto de libertação da arte brasileira. Então, Teresa vai inaugurar os vermelhos do modernismo brasileiro. Ela vai trazer uma cartela de cores muito mais ampla, que, por exemplo, perdoe a falta de modéstia em se tratando de também uma recifense, a Teresa transcende em cores, eu poderia dizer, a Anita Malfatti e também a Tarsila do Amaral. Então, vejam só, acho importante que a gente faça alguns reconhecimentos em relação ao que foi que a gente já conseguiu explorar das artes brasileiras, por onde nos debruçamos de forma repetida, exaustiva, de maneira a entender que as coisas estão congeladas, fixas, num modo de ver a história que não é dinâmico. E a história é dinâmica, sobretudo a história da arte. Então, é preciso redescobrir o modernismo brasileiro e é preciso descobrir a obra de Teresa, ainda mais na geração da qual vocês fazem parte, porque ali estão valores de preservação da pulsão de vida, da força, do existir, do ser livre, do se expressar, do ir à exaustão, buscar uma compreensão do mundo que trabalhe com a possibilidade de equilíbrio, de inclusão social, de uma visão da história mais ampla. Então, essa presença de estudos que foram empreendidos por Teresa, inclusive no doutorado, ela estuda história na USP e depois vai fazer o doutorado, está presente na obra de Teresa. Então, ela dialoga por essas questões sociais de uma maneira muito artística. Essas questões históricas, elas estão ali revistas na arte de Teresa de maneira que nenhum livro de história consegue nos contar, porque desperta em nós sensações que podem conectar com essa metafísica da arte, né? Com esse outro lugar, que é o lugar onde a arte transcende o espaço da lógica e da razão, que é o espaço do sentir, das sensações, daquela inexplicável maneira de trazer na memória da gente algum tipo de informação que pela racionalidade jamais a gente consegue conectar. Bom, então, ela vai se formar pela USP em 1964, casa com Diógenes, e ele é preso pouco tempo depois, em 1969, e em 72 é solto, eles fogem para o Chile, vão se exilar no Chile, mas com a derrubada de Allende, né, a ditadura de Pinochet, eles precisam, então, se exilar na França. E lá, Teresa continua fazendo seu trabalho, empreendendo estudos e dialogando com esse universo das artes plásticas. Então, os tons de vermelho, Teresa lembra 50 mil tons de vermelho. Então, é importante a gente observar a obra dela, pesquisar sobre a obra de Teresa, trazer Teresa para o nosso universo lúdico, para o nosso universo artístico, para que a gente entenda a força dessa modernista. Uma mulher que trabalhava muito a imagem dos bichos, estou eu aqui de vermelho, com essa echarpe que traz a metonímia dos bichos, né? Então, ela trabalhava muito essas questões, mas também trabalhava numa arte geométrica. Então, a perspectiva modernista de Teresa é de uma crítica à sociedade conservadora, os valores que que transformam a alma, como diria Nietzsche, numa coisa morta, os templos, as igrejas, numa coisa vazia, sem Deus, porque o Deus está nessa pulsão da natureza, nessa força do existir, tanto da essência da humanidade, né, do que é ser humano, do que é ser solidário, do que é ser compreensivo em relação às estesias do mundo e da possibilidade de conhecer os mistérios do mundo a partir dessas estesias, como também, sobretudo, no lugar do feminino. Bom, então, Teresa Costa Rego é, sem dúvidas, uma poeta das artes plásticas. Ela refaz a compreensão do mundo a partir desse lugar do sentir, ela reconduz a nossa
possibilidade de conhecer e compreender o mundo, de estudar o mistério do mundo a partir dos nossos sentidos, das nossas sensações, refazendo, inclusive, percepções rígidas, hierárquicas, estruturadas no pensamento racionalista e de poder. Eu sugiro que vocês estejam presentes nessa exposição no Museu do Estado de Pernambuco e que façam uma visita a Teresa e a sua obra. São 47 obras. A curadoria foi feita por sugestão da neta de Teresa, a Joana, né, que era inclusive o pseudônimo que Teresa precisou usar no exílio. E Joana, essa neta de Teresa, que é também jornalista, Joana Rosevic Viat, ela que faz a sessão dessas obras e conduz, né, esse processo até a realização da exposição, que gerou também um livro, né, de Bruno Albertini, um jornalista amigo de Teresa, e que fez todo um trabalho de entrevistas durante a vida toda, de contato com Teresa Costa Rego. É uma das pessoas, assim, inclusive escolhidas para essa transformação da sua obra em alguma coisa mais acessível, né? É o diálogo que Teresa sempre empreendeu com o jornalista Bruno Albertini. Então, essa exposição que está no Museu do Estado de Pernambuco, né? Ela começou no dia 20, agora, de janeiro, e vocês vão poder ver, além dessas 47 obras, uma homenagem aos 91 anos de Teresa. Vocês vão ver, além dessas 47 obras, também outras projeções, né, e informações sobre essas trajetórias, esses itinerários percorridos pela artista Teresa Costa Rego, né? Então, é uma iniciativa com a curadoria de Marcos Lontra e também o jornalista, biógrafo de Teresa Costa Rego, o Bruno Albertini, e a neta de Teresa, Joana, fez a sua abertura, ela que é jornalista e escritora, e conduz aí boa parte desses signos, né, em volta da tradução da obra e da vida de Teresa Costa Rego. Então, o livro é publicado pela Companhia Editora de Pernambuco e está acessível também no espaço do museu. Teresa Costa Rego, sem dúvida nenhuma, embora não tenha participado da semana de 22, né, a gente viu aqui que ela nasce depois da semana de 22, então é uma artista moderna, que não teria a menor possibilidade de participar da semana de 22, mas eu diria que, assim como uma Clarice Lispector representa para a literatura brasileira no campo das letras, da literatura, Teresa Costa Rego está para o modernismo brasileiro como uma personalidade e detentora de uma obra revolucionária que traduz outros valores para o nosso modernismo, mais de afirmação no lugar, de fato, da desconstrução, da deglutição, da não aceitação de valores que são impostos à sociedade brasileira e que a sua arte, sendo brasileira, precisam refletir. Então, é essa reflexão que eu gostaria de deixar aqui para vocês. É muito interessante ver como também Teresa começou precocemente, né, a sua trajetória. Ela que nasce em 29, como eu falei aqui, já aos 20 anos estará sendo premiada, né? Ela ganha o Salão de Artes Plásticas de Pernambuco e é quando já faz a sua primeira viagem a Paris. Então, é uma artista muito dotada, que desde muito cedo mostra essa sua vinculação com a arte, e que merece aqui todo o nosso respeito, nossa homenagem. Por isso, uma semana inteira dedicada a Teresa. Não é a semana de 22, mas nesta semana vamos falar sobre Teresa Costa Rego. Eu vou deixar vocês com essa última imagem do búfalo branco. Fiz um texto, está no Espaço da Cultura. Vocês vejam lá o texto.
E aguardo vocês aqui na próxima aula, em homenagem a Teresa Costa Rego, lembrando a importância dessa artista para o nosso modernismo. Até a próxima aula.